Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo, uma jornada de fé, onde nós estamos meditando no livro de Êxodo. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Mantenha sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 3. No primeiro dia nós apresentamos o livro de Êxodo, nós falamos que ele foi escrito por Moisés, nós falamos que José profetizou a saída do povo do Egito, né? E ele pediu garantia que os seus ossos também fossem levados nesse dia. Nós vimos que no Êxodo nós encontramos vínculos grandes com o Novo Testamento. Êxodo é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. É o livro do Antigo Testamento que mais possui milagres. Nós também falamos na terça-feira passada sobre a trajetória de Moisés, sua mãe, sua estratégia em confiar em Deus, em colocar Moisés no cesto, confiar nas correntes do Nilo. Não, confiar que Deus estava conduzindo as correntes do Nilo, levando aquele cesto até a filha de Faraó. E foi falado também na terça-feira passada sobre o caráter de Moisés, né? Um caráter ilibado, né? Sem manchas, mas um homem teimoso, um homem centralizador. E hoje nós vamos falar sobre Moisés como libertador de Israel. Então, abre lá em Êxodo capítulo 3. Quem está pronto, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que uma sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Oremos. Deus maravilhoso, poderoso, obrigada por essa palavra santa, maravilhosa. Que o Senhor venha, meu Deus, conduzir. Que o Senhor venha, meu Deus, nos ensinar, tocar, transformar através desse estudo, meu Deus, porque a sua palavra faz isso, Senhor. Ela transforma, liberta, cura. E eu estou aqui para isso também, para ser curada, liberta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, olha só o significado, né, de Moisés tirado das águas, e assim Deus honrou a vida dele todo esse tempo. E no capítulo 2 vai tratar
que quando Moisés ele se identifica como parte daquele povo hebreu que estava sendo martirizado, escravizado, ele ataca um egípcio e mata esse egípcio e foge para as terras de Midian. Chegando na terra de Midian, veja, ele tinha vivido uma vida completamente regrada de coisas boas, maravilhosas, se entendendo como príncipe, se entendendo como parte da família de Faraó. Então ele descobre que não, ele é parte de Israel, ele é parte hebreia da situação. E aí ele vai para Midian, fugido, porque o Faraó iria, na verdade, vingar a sua vida. Quando ele chega em Midian, ele conhece Jétro. Jétro tem a sua filha Zípora, ele se casa ali em Midian e ele começa a trabalhar para Jétro. O que Moisés fazia lá? Moisés apacentava o rebanho de Jétro. Por quanto tempo? Quando Moisés chegou em Midian, ele tinha 40 anos. Dos 40 aos 80, Moisés apacentou ovelhas. Dos 40 anos a 80 anos. E apacentando ovelhas num dia incomum. Ou melhor, poderia ser um dia comum, se tornou incomum para Deus. Ele estava apacentando e ele vai para o deserto. Quando ele enxerga, ele chega até perto do monte de Deus, chamado Monte Horebe. E ele vê de longe um arbusto, uma sarça, um arbusto espinhoso ardendo em chamas. Era comum um arbusto ardendo em chamas naquele momento? Era comum. O deserto, nós vemos aí as queimadas, não acontecem tão somente pela ação do homem, e sim conforme as condições climáticas. Então, se está muito quente, aquela mata pega fogo. E foi o que aconteceu, que ele pensou que aquele caso era mais um caso, um arbusto pegando fogo. Só que Moisés, olhando de longe, ele viu que aquele arbusto continuava do mesmo tamanho. Ele não diminuía, ele continuava pegando fogo, ele ardia em chamas. E aí ele diz no versículo: vou até lá, estou maravilhado com isso. E vai. Chegando ao pé do monte, quando ele chega e vê a sarça, ele fica maravilhado. Ele vê realmente que se trata de um arbusto espinhoso, mas que não se consumia, o fogo não queimava, não tinha cinzas no chão, não tinha fumaça, não tinha cheiro de fumaça, mas o fogo era intenso. E de repente, do meio daquela sarça, do meio daquele fogo, sai uma voz e diz assim: Moisés, Moisés. E na hora ele disse: eis-me aqui. Ele não sabia para quem ele estava falando, mas ele disse: eis-me aqui. Essa voz simbolizada ali, o Senhor fala aqui, o anjo do Senhor falando com Moisés. O que nós podemos dizer que aconteceu aqui? O que nós podemos dizer que apareceu para Moisés aqui naquela sarça? Nós podemos dizer que o próprio Deus estava ali através do anjo. Esse anjo do Senhor é chamado aqui de teofania, a manifestação de Deus através de alguma coisa, através de algum objeto, através de pessoas, de homens. E Moisés agora ele se vê ali naquele monte, palco que seria de muitos acontecimentos. Muitas coisas aconteceriam ali no pé daquele monte, como por exemplo, a sua chamada, que a gente vai ver hoje, o encontro de Arão com Moisés, e quando Deus encontra com Moisés para revelar a lei. Então tudo já estava sob controle de Deus, tudo estava ali. Foram 400 anos de peleja no Egito, e Moisés nada sabia do plano de Deus, mas tudo já estava cuidadosamente arquitetado. Quando o anjo de Deus então chama a atenção de Moisés, chama ele pelo nome, ele é atraído pelo fogo. Quem aqui já ficou olhando para a chama? A chama atrai a gente, Você fica olhando para a chama, você começa a pensar em muitas
coisas, né, ao redor de uma fogueira. Aquela chama, ela te atrai, e Moisés foi atraído pelo fogo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, atraído pela voz. Aquela chama é como se fosse uma boca gigante falando com Moisés, uma boca de fogo. Tanto é que mais para frente Moisés vai falar: o meu Deus é fogo consumidor. E aí Moisés, ele olhou para si, né? Viu que realmente se tratava de algo sobrenatural. O fogo ardendo, ele reconheceu que era a presença de Deus. Ele pôde contemplar pela primeira vez, através da sarça, que Deus não tem limite. Ele viu através do fogo da sarça que Deus não se esgota, que Deus não tem fim, não tem começo e nem fim. Ele viu pela sarça. Ele viu através daquela sarça que Deus não acaba, e que consome sem consumir, que queima sem destruir. E ali onde Deus habitou, ficou santo, se tornou santo. Era um monte qualquer? Era um deserto. A partir do momento que a presença de Deus chegou naquele lugar se tornou um monte de Deus. Por isso que fala Monte Horebe, Monte Sinai ou Monte de Deus, porque a partir do momento que a presença de Deus está naquele lugar, ele se torna santo. E Deus tem o poder de santificar ambientes e qualquer lugar. Um exemplo, a igreja, ela é construída de elementos materiais, perecíveis, não é verdade? Se nós colocarmos fogo nessa cadeira, essa cadeira vai queimar. Se nós chegarmos com uma faca nessa cadeira, essa cadeira vai rasgar. Se nós quebrarmos os vidros, jogarmos uma pedra, os vidros vão quebrar. Sim ou não? Sim. Mas a partir do momento que Deus habita no templo, todas essas coisas se tornam santas. Olha que coisa interessante. A partir do momento que Deus habita no templo, o tijolo é santo, o microfone é santo, o púlpito é santo, o banco é santo, a cadeira é santa, tudo, a água é santo, o copinho é santo, o banheiro é santo, a mesa é santa, o interruptor é santo, a geladeira é santa, porque está aqui dentro, Deus está aqui dentro. Então, onde Ele está, tudo é santificado pelo poder infinito de Deus. E Moisés sentiu isso na pele. Por quê? Porque no momento que ele chegou ali, Deus fala para ele assim: para trás, Moisés, espera. Essa é a primeira vez que vai aparecer na Bíblia a palavra santo. Anote aí, Êxodo 3 é a primeira vez que aparece a palavra santo no Antigo Testamento. Moisés deveria ter uma noção do local, porque o seu sogro Jetro era sacerdote, seu sogro já adorava a Deus, apesar de não ser descendente de Abraão. Mas aquela era uma experiência única, um local simples, que na presença de Deus se tornou santo. E Deus quer dizer para nós nessa noite que, se Ele estiver nos ambientes que nós estivermos, os ambientes serão santos. Se Deus estiver nas nossas amizades, as nossas amizades serão santas. Se Deus estiver nos nossos alimentos, na nossa casa, o nosso alimento é santificado por Deus. E se Deus estiver no nosso relacionamento, o nosso casamento, o nosso relacionamento também é santificado por Deus. Aonde Ele está, Ele produz santificação, porque Ele é santo, é um atributo dele. Santidade então significa separação, é o que demonstra quem Deus é, onde Ele está e quem eu sou e onde eu estou. Oséias 11:9 vai dizer assim: eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. E aí Deus fala: não se aproxime, Moisés. O que Deus estava dizendo aqui? Deus queria mostrar para Moisés assim, há uma separação.
separação, um abismo entre mim e ti. Há uma separação entre o divino e o humano. Precisa existir. E se Moisés não tivesse obedecido essa distância, sua vida estava em perigo, ele seria fulminado. Por isso Moisés se aproximou somente até onde foi permitido. E Deus disse: tire o quê? As sandálias dos seus pés. Aí aqui aparece a primeira vez a palavra, porque o lugar onde você está é santo. Aleluia. Na mesma hora Moisés arranca as sandálias dos pés, sem entender muito o que estava acontecendo. E ele queria reverenciar Deus. E até hoje, no Oriente Médio, tirar as sandálias é demonstração de respeito. Ah, mas a gente pode entrar com sandálias no templo de Deus? Sim. Naquele momento Deus queria passar uma mensagem para Moisés, onde ele estava e onde Moisés estava, quem ele era e quem era Moisés. Era uma questão de identidade. Moisés teve medo. No mesmo momento que Deus falou para ele assim: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Gente, imagina isso. A sarça falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até aí tudo bem. A Bíblia fala que Moisés na hora encobriu seu rosto porque teve medo de olhar para Deus. Mais para frente nós vamos ver que Moisés, ele quer ver Deus, ele quer ver a glória de Deus, mas nesse momento, no seu primeiro encontro, ele teve medo. E como se não bastasse, Deus se apresentou para ele sem sombra de dúvida. Você lembra de Abraão? Você lembra de Isaac? Você lembra de Jacó? Eu sou o Deus dele, o mesmo Deus. Ou seja, as minhas promessas ainda estão de pé. Moisés entendeu então que o homem profano, pecador, não consegue ver Deus. Ele entende isso. Ele entende que agora ele vai ficar ali naquela distância. Mas nós somos projetados para ver Deus? Sim ou não? Fomos projetados. O que Adão fazia no jardim? Se encontrava com Deus, caminhava com Deus, conversava com Deus, contava o seu dia para Deus, que deveria ser muito estressante ali no Éden. Mas aí veio a queda. E esse privilégio de falar com Deus não existia mais. De ver Deus face a face. E a queda estragou tudo. Tanto é que Romanos 3,10 vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Não há. Então, como entrar na presença desse Deus Santo? Somente, e tão somente, através de Jesus Cristo. Ele é que cobre as nossas falhas, de modo que quando Deus olha de lá para nós, Ele não nos vê. Antes Ele vê Jesus. Antes Ele vê o sangue de Jesus. Por isso que Paulo vai falar várias vezes: vós estáis justificados. O que quer dizer isso? Vocês eram injustos, mas com Jesus vocês foram justificados. E aí a surpresa veio. 3, versículos 7 e 9 diz assim: o Senhor fala: vi a aflição, ouvi o clamor, conheço o sofrimento e por isso eu desci. Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheci o sofrimento e por isso eu desci. Esse desci, grifa aí, é inclinei. Não quer dizer que Deus desceu. Deus se inclinou. O que é inclinar? O que é inclinar? Perguntas óbvias, mas que dão grandes interpretações no versículo. Inclinar, olhar ali, se inclinar. Ele estava numa posição, ele mudou de posição para olhar, para se inclinar. E a oração, clamor desse povo, a aflição, Deus conhece esse sofrimento, clamando por 400 anos, Deus se importou, Deus respondeu e Ele conheceu intimamente aquele povo. O que nos mostra? Que
Deus nos conhece mais do que nosso parente, mais do que o nosso cônjuge, mais do que nós mesmos. Mais do que nós mesmos, Deus nos conhece. E aí no versículo 10 vem a surpresa. Até então Moisés ainda estava olhando para a sarça, estava hipnotizado. De repente vem a surpresa. A surpresa era: então vem, eu te enviarei, para que você tire do Egito o meu povo. Imagine o susto. Moisés ainda estava em completa adoração, tentando assimilar aquele arbusto falante que não se consumia. E de repente, ele ouviu Deus dizer, se compadeceu do seu povo, até aí tudo bem. E Deus se lembrou da aliança, até aí tudo bem. Aí Deus fala assim: eu escolhi você. Você vai ser a pessoa que vai, no meu nome, tirar o povo do Egito. Aí, aquele cara que disse, eis-me aqui, que nós lemos no versículo 4, quando Deus fala, Moisés, Moisés, ele responde, eis-me aqui. É o mesmo cara que vai dizer assim: quem sou eu? Quem sou eu? Veja o chamado. De repente um Deus que é capaz de fato de descer, resolver a situação. Deus poderia descer e resolver a situação, matar Faraó? Poderia. Mas Deus queria, através de um ser humano, mostrar o seu poder. E é o que Ele faz nos nossos dias hoje. Hoje Ele nos usa. Muitas vezes nós fazemos como Moisés. Nós falamos assim, alguém liga pra gente e fala assim, ora por mim, tira uma palavra para mim, me aconselha nesse problema. E você está passando um alvoroço também. E aí você fala, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu que estou precisando, mas vamos lá. E Deus te usa tão tremendamente. Por quê? Porque Ele só precisa ali do instrumento. A obra é dele. O jeito de fazer é dele, né? E para Deus já estava decidido. Moisés era o libertador de Israel. Já estava decidido. Sim, o ser humano pecador que já havia tentado salvar o povo no passado. Como? Uma liderança fracassada. Quando ele assassina o egípcio, ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Quando ele assassina o egípcio, ele traz para si uma liderança fracassada. Imagine só, aos 40 anos, vamos pensar um pouquinho, vamos nos colocar no lugar de Moisés, sem tacar pedras. Moisés tinha 40, do 0 ao 40, Moisés era príncipe. Do 41 ao 80, Moisés apacentou ovelhas. O que estava na cabeça de Moisés? Fracassei na minha primeira jornada de líder. Tentei defender o meu povo e deu muito errado. Vou continuar apacentando ovelhas aqui, está tudo bem, vou morrer por aqui, já tenho 80 anos, estou velho. Hora de aposentar, hora de descansar. Mal sabia ele, hora do chamado nascer aos 80 anos. Aos 80 anos, e dos 80 aos 120, ele foi pelejar por Israel, caminhar pelo Egito. Gente, olha Deus na vida desse homem. E aí nós vemos a soberania de Deus, né, fazendo grandes obras através de pessoas comuns. Deus trabalha através de pessoas comuns. Deus trabalha através de pessoas que às vezes mal sabem se expressar. O Deus que salva é o mesmo Deus que envia. Tudo para que o nome dele seja glorificado. Do mesmo modo nós fomos chamados para a salvação, para servir ao Deus, aquele Deus da sarça. Nós temos um chamado também. Às vezes nós pensamos assim que nós já estamos no momento de aposentar, que nós já fizemos muito para Deus. Existem pessoas jovens fisicamente na casa de Deus, mas velhas de fé, já nasceram no Evangelho. Tem gente que fala assim, já evangelizei demais, já ganhei muitas almas para Cristo, agora eu só vou engordar. Ovelha engordando na casa do Senhor. O que é a ovelha que engorda na casa do Senhor? É a ovelha que recebe o arbusto, o pastinho mastigado. O estudo da palavra de Deus é pasto mastigado, para nós comermos
O que a ovelha faz? Ela come, depois ela volta, né? O cabrito também faz isso, ele rumina, né? O que ele comeu, e nós devemos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. E aí nós nos tornamos ovelhinhas gordinhas na casa do Senhor, né? Nós não queremos nos dar, nós não queremos compartilhar, nós queremos comer, só comer. E aí Moisés ele aceita, mas depois questiona. Olha só, quando ele fala eis-me aqui, ele aceitou. Aí depois que ele viu a fria que ele estava, aí ele começou a questionar. Ele disse assim: quem sou eu e quem és tu? Moisés não tinha habilidade de comunicação. Muitos falam que é gagueira, muitos falam que é timidez. Eu não diria que é gagueira, porque lá na frente nós vamos ver outras pessoas falando que Moisés, ele era, como que eu posso dizer, eloquente. Ele tinha palavras inteligentes, ele tinha palavras fluídas. Eu imagino que Moisés, ele estava com o Egito, a língua egípcia enferrujada, entende? Moisés estava 40 anos longe do Egito, ele não sabia mais o que tinha acontecido lá, culturas. Ele não sabia como chegar até uma pessoa tão importante que era Faraó. O Egito era a maior potência do mundo, então onde já se viu ele 40 anos afastado? Outra coisa, Moisés teve medo pelo seguinte sentido: ele chegar lá na terra do Egito e os próprios hebreus dizerem para ele: ah, bonito, 40 anos você longe, a gente aqui sendo castigado, açoitado, e você vem aqui dizendo: liberte o meu povo. Veja que situação difícil. Muita água já tinha passado debaixo daquela ponte. Então Moisés tinha seus motivos, mas Deus queria mostrar, apesar das limitações de Moisés, ele seria um instrumento de libertação. Não importasse se ele sabia ou não falar, se ele estava pronto ou não, ele era um instrumento de libertação, porque o poder viria de Deus. Deus queria mostrar isso mesmo. Não é você só vai abrir a boca, eu vou ser o agente transformador. Muitos, ao pregarem essa passagem, criticam as questões de Moisés. Falam: por que Moisés questionou tanto? Deus falou: eu sou contigo. Deus falou com ele: eu vou com você. Eu vou com você. Não, mas Senhor, eu vou chegar lá. E até diz aqui, eles vão me perguntar: tá, tudo bem, se foi Deus mesmo que falou com você, qual que é o nome do Deus que falou com você? Por quê? Eles sabiam que Moisés tinha crescido no Egito. No Egito se adora quantos deuses? Diversos, vários. Então eles queriam saber assim: se você realmente falou com Deus e Deus falou com você, qual que é o nome de Deus? E ele falou: Deus falou, né? Senhor, qual é o seu nome? O que eu direi quando eles me perguntarem isso? E aí você pode dizer: nossa, Moisés era muito fraco na fé. Mas e se hoje Deus, falando sério aqui, pegasse uma pessoa e falasse assim: você vai conversar com o líder do Hamas e você vai pedir para ele libertar o meu povo. Você vai sem arma, você vai sem assessoria, você vai sem nada, só com a minha presença. Você vai chegar lá e falar: eu vim no nome do grande eu sou. E aí, você ia? E aí? É a mesma situação. Moisés ali, o que ele tinha na mão, gente? Um cajado de 40 anos já, ali buscando ovelhas. Era esse o cenário. Entrar sem segurança no Egito é você e sua família. Moisés temeu. Que isso? Não. O que eu vou dizer? Quem és tu? Deus falou para ele assim: só diga assim: eu sou o que sou. O que Deus quis dizer com isso? Veja que Deus não falou assim: eu sou o Senhor. Ele fala: eu sou o que sou. Deus quis dizer assim: eles sabem muito bem quem eu sou.
só fala que o eu sou o que sou falou com você. Porque eles sabem quem eu sou. Eu não devo satisfação para eles. Gente, olha isso, a sarça falando isso, eu sou o que sou. A responsabilidade da missão era muito, muito grande diante de um ser humano tão incapaz, um ser humano pequeno, para falar com um povo rebelde, prepotente, teimoso. Por isso que ele precisava de informações. E se a gente for lendo, ele vai pedir muitas informações. E Deus vai falar: Moisés, eu sou contigo. Não te deixarei ir sozinho. Deus avisa ele, inclusive, o que vai acontecer. Ele fala assim: você vai, mas Faraó não vai te deixar sair. Só depois que eu permitir, o povo vai sair. Veja, gente, que Deus queria que Moisés entendesse assim, quando Deus fala assim, eu sou contigo, Moisés ficou questionando. Mas e se Deus queria que Moisés dissesse assim, ok, o Senhor é comigo, isso basta. Nós falamos isso no dia a dia. Quando Deus usa alguém para falar assim, Deus é contigo, vai. Você tem os sis, os serás, os medos. Mas Deus, Ele diz para nós, eu te basto, né? Eu te basto. E aí Deus começa a falar para ele assim, olha, você vai, e os egípcios ainda vão pedir para vocês saírem, eles vão implorar para vocês saírem. No começo vai resistir, mas depois eles vão implorar. Na verdade, eles vão pedir pelo amor de Deus que vocês saiam. E detalhe, vocês não vão sair de mãos vazias, vocês vão sair com os despojos. Nada vai ficar no Egito. Aleluia. Moisés continua, Senhor, Senhor. E aí, Deus entorta mais um pouco. Ele começa a falar, né, sobre o seu nome. O seu nome, o eu sou o que sou. Ele revela em outras traduções, eu sou Yahvé, que significa Deus misterioso. Yahvé significa Deus misterioso. Nessa frase, eu sou o que sou, ele está dizendo assim, que ele é, que ele foi e que ele será. O eu sou o que sou é aquele que é eterno, é aquele que é imutável. O eu sou o que sou é autoexistente, ou seja, ninguém criou Deus, ele existe. Ele é independente, ele existe por si só, ele não precisa de ninguém. Em João 8,58, nós vamos ver assim, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem falou isso? Jesus, mas quase foi morto. Imagina só, Jesus falando assim, antes que Abraão existisse, eu já existia, eu sou. O que nos leva a imaginar também que na sarça poderia ser Jesus. Eu sou o que sou. E nós adoramos este mesmo Deus, né? Deus deu instruções explícitas para Moisés como nunca tinha dado a nenhum servo. Como ir, o que falar, até ditar a frase Deus ditou. Olha, vai ser assim que você vai falar. Aí, ainda não era suficiente. No capítulo 4, Deus começa a fazer perguntas para Moisés. Ele fala assim, Moisés fala, Senhor, mas eles não vão crer em mim, não ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu, é impossível. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, Moisés, o que é isso na sua mão? Aí ele fala assim, uma vara. Aí Deus fala para ele assim, joga essa vara no chão. O que acontece com a vara? A vara cria vida. O bordão cria vida e vira o quê? Uma serpente. E o que Deus fala para Moisés? Uma parte engraçada da Bíblia, gente. Eu acho engraçado, mas eu faria o mesmo. No versículo 3 do capítulo 4, Deus fala assim, ele disse, lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia da cobra. Moisés fugia da cobra.
Imagina, gente, um cajado que ele usou 40 anos. Nunca se mexeu. O cajado nunca se mexeu. Era inanimado, ou seja, não tem vida. Está lá na mão dele. Aí Deus fala, mas muita pergunta, né? Fez muita pergunta. Aí Deus falou, o que é isso na sua mão? Uma vara. Lança no chão. Lançou. De repente a cobra. Aí Moisés corre. Deus fala assim, volta, pega a cobra. Como que pega uma cobra? É pela cauda ou por aqui? Pela cauda? Pela cabeça. Porque você corre o risco de ser picado. O que Deus falou para ele? Pega pela cauda. Era uma cobra venenosa. Deus falou, pega! Se Deus pegar, o que você tem medo? Uma rã? O microfone está aqui, Deus fala para você assim, joga o microfone no chão, o microfone vira uma rã. Coisa que você pega a rã. Na hora que ele pega a cobra pela cauda, a cobra vira de novo a vara. Inanimada ali do lado dele. O que Deus queria fazer com ele? Nisso, quero te dar autoridade, quero te dar firmeza, quero te dar coragem, liderança. Quero que você jogue o seu medo fora. Quero que você enfrente o seu medo, que você tenha autoridade. E pegue a cobra. Moisés tinha que saber manusear aquele bordão, porque o bordão ia ser um instrumento de Deus para ele. O que simbolizava a cobra? Se Deus pôde fazer isso com um cajado, o que Deus não faria através de Moisés, né? O que simbolizava a cobra, gente? A cobra representava o Deus nacional do Baixo Egito. Tanto é que nos filmes, quem já assistiu Moisés? Filme de Moisés, vocês vão ver que no capacete do faraó, no bracelete do faraó, nos instrumentos do faraó, o que tem ali? Uma serpente, porque ela simboliza até o cetro do faraó. Quando ele aponta o cetro, é uma cobra. Por quê? Porque está refletindo poder, soberania. Na China, quando fecha-se negócios importantes, os chineses pegam o empresário e levam o empresário para comemorar esse negócio que foi fechado. E aí eles levam num restaurante chique da China. E lá vai ter uma vitrine com várias cobras vivas, se movendo, vivas. E aí ele vai dizer assim, ó, chinês, para você que acabou de fechar negócio com você, ele fala assim, para honrar o nosso negócio, eu quero te homenagear, te honrar. Escolhe uma cobra. E o empresário vai escolher uma cobra, não sabendo o que vai acontecer. Chama o garçom vem, pega a cobra, mata na frente, escorre o sangue, põe num copinho e dá para o empresário beber. Para fazer um drink. Porque a mesma esperteza, acreditam que a mesma esperteza daquela cobra vai passar para você, através do sangue bebido. Então a serpente, ela tem esse símbolo, ao mesmo tempo que ela é asquerosa, nojenta, ela simboliza o quê? Poder, sagacidade. Como que Satanás se revelou a Eva? Através de uma serpente falante, inteligente. E aí não era suficiente. Não, Moisés viu isso e não foi suficiente. Ele pegou na cauda da cobra, não foi suficiente. Aí o Senhor fala, então tá, para que ainda não reste dúvida, pega a sua mão e coloca no peito. Aí Moisés colocou a mão no peito. Aí Deus falou, tira. Gente, tudo isso na frente da sarça. Ele descalço, já tinha dito que não queria ir. E Deus falou, daqui você não sai. Põe a mão no peito, tira. Quando Moisés tirou, a mão estava leprosa. O que significava a lepra naquela região? Isolamento. Isolamento, fim da vida social. Completo isolamento, não tinha cura, era infecciosa. Moisés se assustou, falou, meu Deus, na minha mão, branca como a neve, lepra. Aí Deus falou, coloca no peito
coloca no peito, tira. Quando tira, o que acontece com a mão? Curada. Ah, Senhor, mas ainda não está bom. Deus fala para ele assim: pega um pouquinho da água do rio Nilo, coloca na terra, e toda a água do rio Nilo vai virar sangue. Por que Deus queria tocar no rio Nilo? Porque o rio Nilo era a fonte de vida para o Egito. Tudo acontecia ali: agricultura, vida dos animais. Todos esses sinais Deus queria mostrar a Moisés que ele estava validado, aprovado. Ele era um profeta capacitado por Deus. De modo igual, o Senhor Jesus mostrou os seus milagres a fim de convencer os incrédulos. E os incrédulos foram convencidos? Não. Aí no versículo 10 ao 17 do capítulo 4, ele diz assim: ah, Senhor, olha o que ele fala aqui: eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, aqui o Senhor fica bravo com ele. O Senhor fala assim: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? E quem fez o que vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Aqui o Senhor está falando o seguinte: que apesar de qualquer limitação, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa cego, mudo, surdo, pessoas que não têm capacidade nenhuma na vista dos homens. Deus usa para confundir aquele que pensava que seria usado pela sua própria capacitação. Sabe? Às vezes nós vemos revelações puras, profundas, em pessoas simples, que Deus não revela aos sábios teólogos grandes. Uma revelação tão profunda da palavra que aquele teólogo não pôde ter. Não porque ele não buscou a Deus, é porque Deus quer mostrar mesmo que habita também na simplicidade. Deus não quer nos estimular a não estudar, mas Deus quer mostrar para a gente que não é o estudo que vai fazer com que Ele fale. Claro que quando nós afiamos a nossa ferramenta, nós vemos Deus usando cada vez mais. Mas Deus pode pegar alguém que não lê, pode pegar alguém que não escuta, pode pegar alguém com várias limitações físicas, e Deus pode usar profundamente. Quem já viu aqui cegos tocarem? Quem já viu aqui mudos sendo usados por Deus? Nós temos vários exemplos. Pessoas que não têm mãos, mas tocam com os pés. Pintam quadros com os pés. Com a boca. Então Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas ainda não era suficiente. Aqui, pesado de língua, Moisés queria dizer que ele era bem tímido. Fazia tempo que ele não tinha contato com a língua. Ele estava fora da situação. Ele não tinha condições. Ele ficava imaginando o faraó tão grande e ele tão pequeno. E do mesmo jeito que ele falou, como se ele dissesse assim: Senhor, o Senhor errou o endereço. É homem errado. Isaías também falou para Deus a mesma coisa: Senhor, meus lábios são impuros. Jeremias também falou para Deus: Senhor, eu não sei falar. E foram os profetas que Deus mais usou, que Deus mais falou. Mesmo Deus ditando. Sabe quando alguém fala assim para você: você vai lá e vai dar esse recado, era só isso, não era para ele tirar da cabeça, não era para ele raciocinar. Deus deu as palavras para ele, só para ele repetir: eu venho no nome do grande eu sou, liberte o meu povo. Era só isso. Eu estou falando só isso, mas não é só isso, né, gente? Imagina o que eu te falei, o que eu falei agora há pouco: entrar no lugar odioso, né? E aí Deus fala: quem fez a boca? Né? Deus nos deu todas as habilidades. E nós não devemos invejar
a habilidade do nosso próximo, porque Deus nos deu uma habilidade. Tá? O que nós devemos fazer é servir a Deus e aos outros com o melhor que nós temos, com a habilidade que nós temos. Aí do versículo 14 ao 16 do capítulo 4, Moisés está quase falando para Deus assim, ó: envia outro. Envia outro. Irmãos, mesmo vendo a vara virando cobra, mesmo vendo a mão leprosa, mesmo falando que as águas do Nilo iam virar sangue, mesmo dizendo que Deus ia com ele, que ia pôr palavras na boca dele, mesmo dizendo que, revelando o futuro, que os egípcios iam sair, mandando eles embora, Moisés disse: manda outro. O mesmo Moisés que disse, quando Deus falou: Moisés, Moisés, ele disse: eis-me aqui. Agora é o mesmo Moisés que está falando: manda outro. Aí Deus irou. A Bíblia fala que Deus ficou muito bravo. Deus fala assim: não é Arão seu irmão, levita? Aí ele diz: sim, eu vou usar Arão. Eu vou falar a você. Olha o telefone. Deus vai falar para Moisés, que vai falar para Arão, que Arão fala para o povo. Foi assim que Deus fez. Tá bom? Deus se rendeu ao pedido de Moisés. Tá bom, Moisés, eu mando o seu irmão. Por que Arão? Arão já estava acostumado a falar publicamente. Arão já estava no Egito há muito tempo, inclusive sendo castigado. Arão já estava muito à frente. Então Deus escolhe Arão. O Arão que vai ajudar Moisés é o mesmo Arão que vai prejudicar Moisés depois. Porque as nossas companhias nós precisamos escolher, não é mesmo? Lá na frente vai surgir um tal de bezerro de ouro, porque Arão não pôde conter o povo. Então Arão se rendeu. Mas esse Arão foi um tradutor por muito tempo. Então ele merece respeito. Ele merece, porque ele foi sacerdote, ele foi fiel, ele teve as suas falhas, assim como Moisés teve, Abraão teve. Quer uma falha de Abraão? Falando assim para sua esposa: finge que você é minha irmã, porque você é muito bonita. Gente, mentiroso. Jacó, que é uma pessoa mais trapaceira que Jacó, desde o ventre querendo ser trapaceiro, segurando no pé de Esaú, desde o ventre. E Deus o amou, e Deus o transformou. Envia outro, Senhor. E Arão então seria um porta-voz de Deus, uma bênção. E Moisés volta. Depois disso, Moisés acalma o coração. Tá bom, Arão vai comigo. Ele aceita o chamado e volta para onde? Primeiro, para Jétro. O que ele vai falar para Jétro? Ele vai pedir a bênção para ir embora. Porque há um mistério aí, há um ensinamento aí, há uma lição aí. Nós não podemos cuspir no prato que nós comemos por tantos anos. Jétro ensinou muitas coisas a Moisés. Muitas. Moisés poderia pegar a sua família e ir embora para o Egito, porque ele estava obedecendo uma voz de Deus. Não é assim que muita gente faz? Muitas pessoas acabam confundindo a voz de Deus, e muitas pessoas acabam abandonando pessoas, família, igreja, hoje de uma forma tão assim desrespeitosa. Muita gente deixa de vir à igreja, se desliga do ministério, termina relacionamento pelo WhatsApp. Vivemos muito tempo juntos, mas não quero mais ser sua namorada. 10 anos de relacionamento, termina pelo WhatsApp. Acabou, fim. Congreguei aí 30 anos da minha vida pelo WhatsApp. Tchau. Moisés não fez assim. Ele voltou para Jétro.
E ele falou: eu preciso. Ele contou para Jétro o que tinha acontecido? Não, ele não contou que teve uma conversa na sarça. Ele não falou que conversou com Deus. Ele não falou da sua missão. Olha o que ele disse: eu preciso encontrar os meus irmãos para ver se tem alguém vivo lá ainda. Quero ir lá para o Egito, ver se tem alguém vivo lá. Jétro o abençoa e ele vai em paz. É difícil fazer isso, igreja? É difícil nós agradecermos? É difícil nós voltarmos para o lugar onde que nos ajudou, que nos deu apoio, que nos alimentou, que nos mostrou a direção, e falar: olha, muito obrigado, simplesmente agora eu estou tomando uma outra direção na minha. Não há problema nenhum, as coisas mudam, a vida muda, mas o que não pode ser feito é começar tão bem e terminar tão mal. Moisés começou muito bem e terminou muito bem, tanto é que Jétro vai visitá-lo depois. Lá em Deuteronômio nós vamos ver que Jétro dá conselhos para ele e ele ouve. Por quê? Eu sou o amado, minha família, ele é servo de Deus. Amém? É importante nós sermos gratos. Essa é a lição de Moisés aqui nesse trecho. E aí Moisés pega, a Bíblia fala que Moisés pega a sua esposa, Moisés pega seus jumentos, os seus filhos e leva. E claro, o que ele leva? A vara. Claro, a vara não podia ficar. E aí, irmãos, já caminhando para o final desse trecho hoje, ele chega ao Egito e já encontra-se, com Arão. Arão já sabia que ele viria. Olha que coisa linda. Deus manda Arão ao encontro de Moisés. Eles se encontram no caminho. Quando Deus está na situação, Deus fala com os dois. Olha que coisa linda. Ele lá no Egito e Moisés ali na sarça. Deus já fala com Arão: ó, seu irmão precisa de você. Nisso eles se encontram e vão juntos para Faraó. Quando chega até Faraó, Moisés se apresenta para Faraó e diz assim no versículo 1 do capítulo 5: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas, quando tem o mas, o que quer dizer? Alguma coisa ali não está legal, vai ter uma objeção. Mas Faraó disse: olha o deboche. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Por que o ouvirei? Quem é esse Senhor? Não conheço o seu Senhor, nem tampouco deixarei ir o meu povo. Primeira confirmação de Deus aí. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias, a gente vai oferecer uma festa. Aí Arão disse para Faraó assim: olha, se você não permitir que nós façamos essa viagem, Deus vai ferir a todos nós com pragas, com castigos. O que Faraó fez? Faraó se sentiu muito, muito ofendido. Ele fala assim: sabe o que está acontecendo aqui? Já entendi. Os hebreus são muitos, os egípcios também. Os hebreus estão ganhando tempo, são preguiçosos, não querem trabalhar. O que os hebreus faziam lá? Era obra civil. Só que os tijolos não eram iguais aos nossos, tijolos pequenos. Eram tijolos grandes. E esses tijolos eram feitos com argila do Nilo, junto com palha de milho. A palha de milho servia para dar liga nessa construção, nesse formato de tijolo. Depois que eles faziam o formato de tijolo, eles deixavam o tijolo no sol para secar, para cozer, e depois o tijolo já estava pronto para ser usado para construir as cidades. A maioria das cidades antigas do Egito foram construídas pelo povo hebreu, na mão, no suor. E quando eles eram castigados, como que eles eram castigados? Mãos amarradas no chão, pés amarrados no chão de costas, e eles eram chicoteados sem poder se mexer. Esse era o castigo. Porque quando a gente leva uma dessa nas costas, qual que é o reflexo do nosso corpo? Automático, né? A gente tem
um reflexo. Nem isso eles podiam, eles estavam amarrados, esticados no chão de costas, bem esticadinhos, para que o chicote cortasse bem. O que Faraó disse? São preguiçosos. Como funcionava? Os egípcios levavam as palhas para os israelitas, os hebreus, todos os dias. Quando o Faraó viu que Moisés não ia sair dali, que Arão estava ali e que estavam insistindo, que Senhor o quê? Pode passar a seguinte mensagem para o povo de Israel: eles não vão, o serviço vai continuar o mesmo e agora não vai ter palha. Eles que se virem, e a cota não vai ser baixada. O mesmo número de tijolos por dia eu quero, mesmo reduzindo o material. Eles que se virem. A Bíblia fala que os israelitas corriam atrás de restos de palha. Sofreram. Quando eles receberam essa notícia, sabe como o Faraó disse? Sabe como o Faraó passou essa notícia? Como que Moisés chegou lá e falou: assim diz Deus? Não foi? Assim diz o Senhor. Sabe como o Faraó mandou falar? Assim diz Faraó. E aqui começou a briga entre Faraó e Deus, no capítulo 5. É aqui que começa o conflito. Deus falava: assim diz o Senhor. Faraó do outro lado: assim diz Faraó. Não vai, não deixarei o povo ir. Gente, brigar com Deus não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, o que aconteceu? Quando eles estavam voltando de lá, e os hebreus já sabiam dessa nova norma, que não haveria palha, os hebreus começaram a ficar contra quem? Moisés. Encontrou Moisés e Arão e falou assim: olha, nós éramos escravos, a gente estava trabalhando, a gente já até estava acostumado. Agora você veio, continuou o mesmo nível de trabalho, tirou nosso recurso e nós estamos sendo castigados, não vamos conseguir bater a meta. Por que você veio, libertador de Israel? E aqui termina a nossa história de hoje. Por que você veio? Mas era um homem atendendo o chamado de Deus. O homem que atende o chamado de Deus, ele vai encontrar muitas objeções, muitos questionamentos, muitos tijolos sem palha. Ele vai encontrar, ele vai ter que correr para encontrar palha. O homem que aceita o chamado de Deus, ele vai se doar, ele vai se sacrificar, ele vai se renunciar, ele vai doer. Mas o que nós sabemos é que Deus, quando Deus diz eu sou contigo, Ele é conosco mesmo. Amém, igreja? Então não vamos pegar pedras e atirar Moisés quando nós lermos o capítulo 3 e falarmos assim: que homem sem fé. Porque a tarefa não era fácil. Hoje, quando você recebe uma oportunidade para pregar aqui na frente, você diz não. Hoje, se alguém te fala, abre o culto. Não, mas eu não estava preparado. Preparado, irmão, tem que estar preparado. Todo dia, toda hora. Toda hora. Não tem essa de falar, não, mas ninguém me avisou que eu tinha que abrir o culto, orar 10 minutos, depois ler a palavra. Não, estamos aqui 365 dias da nossa vida. Estamos em constante preparação. É chamado. Não vem o irmão A, o irmão B já assume o púlpito. E vai, toca, porque a obra não para. Desde aqui, Deus está falando: eu cuido da obra. Eu sou o que sou. Eu é que faço. Eu é que dou voz. Eu é que fiz a boca. Eu que fiz o ouvido. Eu que fiz o olho. Eu que fiz a mão. Eu. Não você, não eu, não nós. Amém? Amém? Então hoje nós pudemos conhecer um pouquinho dessa liderança espinhosa. Terça-feira tem mais. A gente vai continuar mergulhando em Êxodo. Deu para entender, igreja? Amém? Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a oportunidade. Que Deus continue tocando no coração de vocês,
Voltem no capítulo 3, 4 e 5, leiam com calma. Vai ter versículo que você vai rir, vai ter versículo que você vai chorar, vai ter versículo que você vai ter dó de Moisés, vai ter versículo que você vai querer matar Moisés, e assim vai. Amém? Palmas que exaltam Jesus.